Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Elisa Vilela, sou professora de matemática e a videoaula de hoje é sobre frações equivalentes. Então, o que são frações equivalentes? São frações que representam a mesma parte ou quantidade de um inteiro. Então, nós temos aqui ao lado uma situação-problema. 4 amigos, Júlia, Rian, Ana e Luiz, foram em uma confeitaria e compraram um bolo cada um. A Júlia dividiu o seu bolo em 2 partes iguais e comeu uma parte. Então, a Júlia, ela dividiu o seu bolo em 2 partes e comeu uma. O Rian dividiu o seu em 4 partes iguais e comeu 2 partes. Então, o Rian dividiu em 4 partes e comeu 2. A Ana dividiu em 6 partes iguais e comeu 3 partes. Então, a Ana dividiu em 6 partes e comeu 3. E o Luiz dividiu o seu em 8 partes iguais e comeu 4 partes. O Luiz dividiu em 8 partes e comeu 4. Aí a pergunta é: quem comeu mais? Vamos ver? Vamos analisar um pouco. Olha só o que acontece aqui. A Júlia, ela dividiu em 2 partes, né? E comeu essa parte aqui que está pintada. Então, dá para a gente perceber que ela dividiu o meio, né? E comeu a metade. O Rian, ele dividiu em 4 partes. Um bolo do mesmo tamanho da Júlia, né? E, apesar dele ter dividido em 4 partes e comido 2 partes, na verdade, ele também comeu só a metade do bolo, né? E a Ana dividiu em 6 partes e comeu 3. Isso significa que também ela comeu só a metade do bolo. E o Luiz dividiu em 8 partes e comeu 4. Porém, essas 4 partes que ele comeu se refere também à metade do bolo. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, então, eles comeram a mesma quantidade. Então, a Ana comeu, ó, metade do bolo, o Rian comeu metade do bolo, a Ana comeu metade do bolo e o Luiz comeu metade do bolo. Portanto, se é a mesma quantidade, né? A mesma quantidade, frações equivalentes. Olha só. Então, todas essas frações aqui, 1/2 é equivalente a 2 quartos, ou seja, é igual a 2 quartos, que é igual a 3 sextos, que é igual a 4 oitavos. Isso são frações equivalentes. E como é que a gente faz para encontrar frações equivalentes? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui 1/2, né? E vamos pegar esse 1/2 e vamos multiplicar. Vamos multiplicar por 2 em cima e vamos multiplicar por 2 embaixo. E vamos ver o que acontece. Olha só. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. O que aconteceu aqui? Nós encontramos aqui, ó, o vizinho, o bolo vizinho, né? 2 quartos. Se a gente pegar esse 1/2 novamente e multiplicar por 3 em cima e 3 embaixo, o que acontece? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. O que a gente encontrou? O bolo da Ana. 3 sextos. E se a gente pegar aqui, ó, 1/2 novamente e multiplicar por 4 em cima e 4 embaixo. Olha só o que vai acontecer.
Uma vez 4, 4. 2 vezes 4, 8. Que é o bolo do Luiz. 4/8. Aí eu trouxe também aqui uma atividade para a gente praticar. Então vamos lá. Frações equivalentes. Então vamos lá. Identifique as frações e marque V para as frações. Equivalentes e F para as outras. Então vamos ver. Essa primeira aqui, o que a gente percebe? Que ela está sendo dividida em quantas partes? Em 6 partes. Né? Então, ela está sendo dividida em 6 partes iguais e foram pintadas 3 partes. Então, nós temos aqui 3/6. Essa outra, nós percebemos que ela foi dividida em 4 partes iguais. Ela foi dividida em 4 partes iguais e foram pintadas 2. Certo? E como é que a gente sabe se são equivalentes ou não? Nesse caso, dá para a gente perceber claramente aqui, ó, que foi pintada quanto? A metade, né? A metade aqui, ó. Aqui também foi pintada a metade. Então, a gente sabe que a gente já percebe aqui claramente, só de olhar, que são equivalentes, porque elas representam a mesma quantidade do inteiro. Mas para a gente ter certeza, o que a gente faz? Existe um jeito simples da gente saber se são equivalentes ou não. Como é que a gente faz? A gente faz assim, ó. A gente pega o denominador de um e multiplica o numerador do outro. A resposta que der, a gente coloca aqui, ó. A gente vai colocar aqui embaixo. Então, 4 vezes 3 dá 12, né? E vamos pegar o denominador desse primeiro e multiplicar o numerador do outro. E a resposta que der, a gente vai colocar aqui embaixo, ó. 6 vezes 2, 12. E o que aconteceu aqui? 12 é igual a 12. Portanto, essas duas frações são equivalentes. Então, a gente vai colocar um Vzinho aqui. Vamos para o 2. O 2, a gente percebe o seguinte, que essa figura foi dividida em 3 partes iguais e foi pintado uma. Essa outra foi dividida em quantas partes? Em 6 partes, né? Opa, 1, 2, 3, 4. Em 8 partes, foi dividida em 8 partes e foram pintadas 4 partes. E agora, será que elas são equivalentes? Como é que a gente faz para saber? A gente faz aquele esqueminha. O denominador multiplica o numerador, o denominador de uma multiplica o numerador da outra. A resposta a gente vai colocar aqui embaixo, ó. 8 vezes 1, 8. O denominador dessa aqui multiplica o numerador da outra lá. E a resposta a gente coloca aqui embaixo. 3 vezes 4, 12. O que aconteceu? São 8 é diferente de 12, portanto, não são equivalentes. Então, a gente vai colocar o F. Vamos para a terceira agora, né? Então, vamos lá. Aqui, essa figura foi dividida em duas partes iguais e pintou-se uma. Essa outra foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 10 partes iguais. E foram pintadas 1, 2, 3, 4, 5. E foi pintado 5 partes, né? E agora, será que elas são equivalentes? Como é que a gente vai ter certeza, né? Não dá para ver, só olhando não dá para perceber se são ou não. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai fazer aquele esqueminha. O denominador multiplica o numerador o denominador de uma multiplica o numerador da outra. Então, 10 vezes 1, 10. E o denominador dessa multiplica o numerador da outra. E a resposta a gente coloca aqui, ó. 2 vezes 5, 10. 10 é igual a 10, portanto, são equivalentes. Lembra que frações equivalentes são frações escritas de formas diferentes, porém são referente à mesma quantidade. Então, se tem a mesma quantidade, são frações equivalentes. Ok? 4
Vamos ver aqui. Então, essa aqui está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o do outro lado também tem 6, então está dividido em 12 partes, né? 12 partes iguais, pintadas duas. Então, nós pegamos duas partes dessas 12, né? E a de cá, ela está sendo dividida em 6 partes iguais e pintou-se uma. Será que são equivalentes? Vamos ver. Denominador de uma multiplica o numerador da outra. A resposta é 6 vezes 2, 12. E o denominador dessa multiplica o numerador da outra. Resposta 12. 12 vezes 1, 12. Portanto, 12 é igual a 12, verdadeiro, são equivalentes. No próximo, então vamos lá. Essa figura está dividida em quatro partes iguais. E nós pintamos 3. Essa outra está dividida em 3 partes iguais, pintou-se 2. E agora, será que são equivalentes? Vamos verificar. Denominador vezes o numerador, resposta aqui embaixo, 3 vezes 3 dá 9. E o denominador dessa multiplica o numerador da outra, resposta nós colocamos aqui embaixo, 4 vezes 2, 8. 8 é diferente de 9, portanto, é falsa. Deixa eu arrumar esse. Vou colocar um Fzinho aqui bem bonitinho, né? Isso. Então, vamos lá. Agora vamos para a 6. Então, essa figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Foi dividida em 5 partes iguais. E pintamos duas, né? Essa outra foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5. Do outro lado também tem 5. Então, foi dividida em 10 partes iguais. E pintamos 4. Será que são equivalentes? Vamos verificar. Então, o denominador de uma multiplica o numerador da outra. A resposta nós colocamos aqui. 2 vezes 10, 20. E o denominador dessa multiplica o numerador da outra. E a resposta nós colocamos aqui. 5 vezes 4, 20. 20 é igual a 20, portanto, verdadeira. São equivalentes. Agora a 7, né? Vamos lá. Essa figura está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do outro lado também tem 6, né? Então, nós temos aqui 12. Foi dividido em 12 partes e pintou-se 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pintamos 6. Essa outra está dividida em 1, 2, 3, 4. Do outro lado também tem 4. Então, foi dividida em 8 partes iguais. E pintamos 4. Será que são equivalentes? Como é que a gente vai saber? Vamos lá. Denominador multiplica o numerador dessa. A gente coloca a resposta aqui. Quanto que é 6 vezes 8 ou 8 vezes 6? 6 vezes 8, 48. E o denominador dessa multiplica o numerador da outra. E a resposta nós colocamos aqui. 4 vezes 12 dá também 48. 48 é igual a 48, portanto, são equivalentes. Questão 8. Então, essa figura foi dividida em duas partes iguais e pintamos uma. Essa outra foi dividida em 3 partes iguais e pintou-se uma. Será que são equivalentes? Vamos verificar. Denominador vezes numerador da outra. E 3 vezes 1, 3. E o denominador dessa multiplica o numerador da outra. 2 vezes 1, 2. 3 é diferente de 2, portanto, é falsa, não são equivalentes. Ok?
Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Tchau!